Olá, professores! Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. É um prazer, né? Saber que você está aí nos assistindo. Muito obrigada aí pela sua companhia. E nós já estamos na aula de número 10, que tem por título Os Falsos Missionários. Nossa, tem de tudo, né? E os falsos missionários também já existiam lá na época de Paulo. E onde é que a gente encontra esse relato? Lá em Atos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 20. E vamos lá, ponto central. O Espírito Santo nos capacita a fazer proezas em nome de Jesus. Hoje as crianças vão conhecer, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. E vamos lá. Objetivos. Que as crianças creiam que o Espírito Santo opera milagres por meio de nós e não podemos desanimar diante dos falsos seguidores. E vamos lá agora para o versículo bíblico. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, forças e poderes, que se encontra em Éfeso, do capítulo 1 e o versículo 21 e a parte A do versículo. Só ali as primeiras palavras, né? As primeiras palavras do versículo bíblico. Mas o que você fez aí para nossas crianças memorizarem? Eu achei tão bonito esse... Nossa, tá passando bem rápido o slide. Eu achei tão bonito esse versículo, né? Cristo reina sobre todos os governos celestiais, forças e poderes. Então, eu fiz aqui, né, um visual bem simples, mas eu acho ele tão bonito, né? Eu acho esse visual, assim, tão majestoso, um universo tão grandioso. Então, eu quis pegar essa atmosfera para falar ali do poder do nosso Jesus Cristo, né? O poder do nosso Deus, que ele reina sobre sobre todos os governos celestiais, sobre tudo, ele reina sobre todas as coisas. E a gente pode estar aqui explicando para as crianças um pouquinho sobre esse versículo bíblico, olha só, que diz assim, Éfesos capítulo 1, do versículo 21, afirma que a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre todas as coisas, explicando que ele foi ressuscitado e exaltado por Deus, e está muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio, tanto no presente mundo quanto no futuro, um título que qualquer outro no universo. Essa passagem destaca o poder supremo de Jesus, que coloca como cabeça da igreja e garante que ele tem autoridade sobre todos os poderes. Esse é o nosso Jesus, né? Dá para perguntar para nossas crianças, existe alguma coisa difícil para Deus? Nada é impossível para o nosso Deus. Você pode estar mostrando aí essas imagens para as crianças e estar dizendo, nossa, olha como é grandioso o universo, como ele é maravilhoso, né? E tudo isso foi o nosso Deus quem fez. Olha, tudo, nosso planeta Terra, você pode estar mostrando ali o nosso planeta Terra, ali naquele sistema solar e mostrando o planeta Terra para as crianças e tá dizendo para as crianças, se isso aqui é onde a gente vive, é o nosso planeta, quem que fez? Foi o nosso Deus quem fez. O universo, né, foi criado ali, o sol, a lua, foram criados ali, as estrelas, no quarto dia da criação, foi tudo nosso Deus. Olha o poder que o nosso Deus tem. Então, olha como é incrível, né, professoras? A gente para analisar, para observar a criação do nosso Deus, né, como ele é maravilhoso e poderoso, e não existe outra pessoa, não existe um super-herói, não existe nada além do nosso Deus, né? Que ele é tão poderoso, que ele é tão maravilhoso, não tem como comparar, ele é único, né? Ele é maravilhoso. Então é uma forma que a gente tem para estar demonstrando aí para as crianças aí sobre a grandeza do nosso Deus. Como a gente está falando aí de universo, se você dá essa aula à noite, se tiver uma noite bem estrelada, bem bonita, leva suas crianças para fora, mostra para eles as estrelas e deixam eles contemplar a criação do nosso Deus e ver, né, que o nosso Jesus Cristo, ele governa sobre tudo, sobre o universo, sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas, porque todo o poder e autoridade está sobre as suas mãos. Então, é uma forma bem legal aí para estar falando da grandiosidade do nosso Deus. E aqui a gente já está vindo para a nossa história. Então, na semana passada, a gente parou lá em Atenas, né? A gente parou aqui
Deixa eu ver, aqui em Atenas. Agora a gente vai estar explicando para as crianças, a gente vai estar andando um pouquinho aqui pelo nosso mapa, porque vai dar, agora, professoras, a gente vai explicar para eles que vai acabar a segunda viagem missionária de Paulo. Tá certo que a nossa lição, ela não entra nesses detalhes de primeira viagem, segunda viagem, e na aula de número 11 nós já estamos na terceira viagem missionária, mas como a lição ela não entra nesses detalhes, e a lição ela dá um pulo muito grande de um acontecimento de outro, e esses pulos tão grandes que dá entre uma lição e outra, a gente perde muitos fatos, a gente perde muitos relatos, a gente perde muita história, muitas cidades. Então é bom se você está dando uma pincelada e passando, explicando para a criança onde foi que terminou como foi, né, que terminou a segunda viagem missionária de Paulo. Então a gente vai estar dizendo para as crianças que ele estava aqui em Atenas. De Atenas, Paulo foi para Corinto. E aqui em Corinto ele conheceu um casal chamado Priscila e Áquila. Agora Paulo resolveu voltar para Cesareia. Aí o que acontece? Antes de ir para Cesareia, eles estão em Corinto, Paulo vai para Éfeso. Aqui em Éfeso, Paulo fica alguns dias ali, pregando ali nas sinagogas, só porque a intenção de Paulo não é ficar em Éfeso, a intenção de Paulo é para Cesareia, porque Paulo já estava 1 ano e 6 meses em Corinto. Agora, ele vai para Éfeso, fica uns dias ali, os irmãos pedem para Paulo ficar, Paulo diz que não, só que Priscila e Áquila, esse casal, ficam em Éfeso. Paulo vai navegando e chega aqui em Cesareia, olha que distância. Olha quanto tempo isso não deve ter levado, né? E chega aqui a Cesareia. De Cesareia, Paulo desce para Jerusalém. Aí a Bíblia diz que chegando em Jerusalém, Paulo sente saudade dos irmãos de Antioquia. Agora, Paulo de Jerusalém, ele vai para Antioquia. E aqui se encerra a segunda viagem missionária de Paulo. Olha que fantástico, né, professores? Eles estavam lá do outro lado, Paulo viajou tudo isso aqui, navegou tudo, chegou aqui em Cesareia, de Cesareia desceu para Jerusalém, agora ele sentiu saudade e voltou para Antioquia lá para rever os irmãos. Ficou um tempo em Antioquia, agora vai começar, né? A nossa segunda viagem missionária, a terceira, né? Não é nem na próxima sessão, é agora a terceira viagem missionária. Aí o que acontece? A Bíblia diz que Paulo vai aqui para a região da Galácia, a região aqui da Frígia, prega aqui, anima os irmãos, visita os irmãos novamente e agora daqui da Frígia, dessa região aqui, Paulo retorna aqui para Éfeso. Tá vendo? Ele deu todo esse espaço aqui, olha só como ele viajou daqui para cá, toda essa região aqui, para depois, um tempo depois, ele retorna novamente a Éfeso. E aqui é que vai chegar a nossa história, a nossa terceira viagem missionária, né? Ele terminou aqui em Antioquia, quando ele chega na região da Frígia, essa região aqui da Galácia, ele já começa a terceira viagem missionária e ele vai parar em Éfeso. Então, olha que interessante, né? Como é bom trabalhar com o mapa. E o que a gente vai estar dizendo para nossas crianças? Que chegando em Éfeso, ele encontra os irmãos. Nossa, creiam em Jesus, sim. Mas Paulo percebeu que eles não eram batizados com o Espírito Santo, que eles não conheciam o Espírito Santo. Mas como assim? Crê em Jesus e não conheceu o Espírito Santo, não tem como, pois o Espírito Santo é o próprio Jesus, né? Então não tem como isso. E eles ficaram assim, Paulo ficou assim, tá, mas vocês não são batizados? Sim, somos batizados ali no batismo de João Batista. Mas a gente não conhece quem é o Espírito Santo. E como assim? Gente, não tem como conhecer Jesus e não conhecer o Espírito Santo, porque era uma promessa de Jesus, né? Que ele ia subir ao Pai, mas ele ia mandar outro Consolador. E João também, né? Paulo estava falando para eles que João também falou isso, que vocês venham, eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com Espírito, com poder e com fogo. Então João, o próprio batismo que eles estavam, né? Que eles falavam que era de João Batista, mas o próprio João já testificava do Espírito Santo. Então como assim que eles não conheciam? E ali Paulo explicou para eles, e o que acontece naquele momento, né? Tinha mais ou menos umas 12 pessoas naquele momento.
eles receberam, foram batizados com o Espírito Santo e foram cheios do poder de Deus. Então, o que acontece? Paulo ficou uns 3 meses ali pregando na sinagoga só porque teve muita oposição. Sempre tem oposição. E as oposições sempre vêm dos judeus. Ou os judeus estão incitando o povo para ter uma rebelião, para prender Paulo. Sempre parte dos judeus. Aí o que acontece? Paulo se cansa, não vamos mais pregar ali na sinagoga, não vou mais pregar ali, eu vou pregar em outro lugar. Aí tinha um homem chamado Tirano, que ele tinha uma escola, e ele pegou e cedeu essa escola para Paulo, e Paulo ficou 2 anos pregando a palavra de Deus nessa escola. A Bíblia vai nos contar que Paulo era tão usado por Deus, que até os seus itens pessoais, como o lenço, a avental que Paulo usava, as pessoas pegavam para levar aos enfermos, para os enfermos ser curados, só no tocar no que Paulo usava. E quem tinha espíritos malignos também eram libertos, só no tocar nos itens de Paulo. Olha só como o poder de Deus era tão grande na vida daquele homem que não precisava nem Paulo estar, só levar um item que Paulo usou, que era de uso pessoal de Paulo, já curava, de tanto poder e autoridade que tinha sobre a vida daquele homem. Então, olha que interessante a gente falar para as crianças, né? Mudou o nosso Deus? Não é o mesmo Espírito Santo? Por que hoje, nos nossos dias, tem sido tão diferente, né? Por que hoje, assim, aconteceu um milagre, às vezes isso é escasso no nosso meio? Parece assim que são para poucos isso, vivenciar um milagre, são para poucos ouvir Deus falar, para poucos, né? E a gente vê ali na história de Paulo que até os itens pessoais, aquele homem era tão cheio da presença de Deus, era tão cheio do Espírito Santo, desse amigo maravilhoso, ele transbordava desse amigo maravilhoso, que até os seus itens pessoais faziam milagres. Olha como Deus age. Qual é a diferença? É a forma com que buscamos a Deus. A gente tem que estar dizendo isso para as crianças, né? Deus mudou, Deus não mudou. O mesmo Espírito Santo que atuou na vida de Paulo é o mesmo Espírito Santo que tem prazer em atuar na nossa vida e nos revelar, se revelar a nós, ser nosso amigo, ser íntimo, ser nosso amigo íntimo, nosso confidente. Esse é o nosso amigo Espírito Santo. Pena que poucas pessoas, não muitas, pena que poucas pessoas sentem isso, né? Tantas pessoas podem, mas não buscam a ponto de vivenciar milagres assim como Paulo vivenciou, a ponto de toda a cidade de Éfeso ouviu falar do nome de Jesus e muitos creram, muitos acreditavam. Aí vem os falsos missionários. Então, o que a gente vai dizer para as crianças? Que agora Jesus ele virou muito popular. Todo mundo acreditava, todo mundo ouviu falar, o pessoal, todo mundo sabia, conhecia Paulo, todo mundo assim sabia que milagres aconteciam extraordinariamente por conta, né, através de Paulo, por conta de Jesus, né? Jesus operava milagres através da vida de Paulo. Aí surgem os falsos missionários, que acham que é tão fácil. Agora é moda, né? Agora é moda falar de Jesus. Nossa, coach, é moda, que legal, vamos falar. Então falam, mas não tem transformação de vida. Usam a bocas, né? Mas são igual, a Bíblia diz que são igual sepulcros caiados, querem passar o que não vivem, só falam, mas as suas atitudes não demonstram isso. Aí o que acontece? Algumas pessoas, e partiu dali, né, dos filhos de um sacerdote muito importante, gente, não era qualquer um, era dentro da própria igreja, vamos supor hoje, o filho do pastor e não sei o que, então, né, tinha um nome, tinha uma família por trás que tinha um nome muito renomado naquela época, e era Cefas, né, um sacerdote Seva, um sacerdote muito popular ali, muito famoso naquela região. Aí o que acontece? Os 7 filhos deles, talvez, vendo ali a popularidade que Jesus estava tendo, sabendo ali também do pai que era uma pessoa influente, então a gente vai surfar na onda, né? Que nem diz a
o ditado hoje. E eles também, gente. Agora vamos lá com sensacionalismo, né? Vamos lá também expulsar demônios, vamos falar em nome de Jesus. Paulo faz, eles fazem. Vamos também falar. Aí o que acontece, gente? Eles encontram o endemoniado. E o endemoniado, quando eles vão expulsar o demônio daquela pessoa, o endemoniado olha para eles e diz: olha, Jesus que vocês estão falando, eu conheço. Paulo que vocês estão falando aí, eu também conheço Paulo. Mas vocês, quem são vocês? Como quem diz, né? Eu conheço Jesus, o poder dele, eu sei quem ele é. Eu conheço Paulo também. Eu sei que é um homem de oração, é um homem temente a Deus, que é um homem que busca. Eu sei, eu conheço. Mas vocês, quem são vocês? Então, olha só que a gente pode estar dizendo para nossas crianças, né? Não tem como, gente. Não tem como. Assim como a gente não pode enganar a Deus, a gente também não tem como enganar o diabo. Ele conhece uma pessoa que ora. Ele sabe quem é a pessoa que busca a presença de Deus. Ele sabe a pessoa que se dedica à obra do Senhor. Ele sabe a pessoa que tira tempo para buscar. Ele sabe de tudo. E para expulsar um demônio não é com duas conversas. Eu não posso dizer, porque eu vou na igreja, eu sou... Nossa, o meu pai é pastor, a minha mãe é dirigente do ciclo de oração, Gente, se a gente não for buscar a Deus de todo o coração, não é título que vai nos levar para o céu. Nós não vamos para o céu por conta de A, de B, nós não vamos agarrado na saia de ninguém, que a salvação é individual, a gente precisa buscar a Deus, ter temor a Deus, buscar a Deus de todo o coração. Não tem como, o diabo, ele conhece a nossa vida, ele sabe tudo, então a gente não tem como, as próprias pessoas estão se enganando a si próprias, achando que só estar na igreja é o suficiente. Não, nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, ter uma vida de santidade, buscar a Deus o máximo, né? O máximo que a gente consegue buscar a Deus. Jesus está voltando, a gente precisa ter esse comprometimento com a palavra de Deus, viver uma vida reta de santidade na presença do Senhor. Não tem como. Aí o que acontece? Aqueles jovens talvez faziam, levavam tudo na brincadeira, ou achava que tudo era nossa, é o momento agora, todo mundo falando de Jesus, Jesus está muito conhecido, Paulo está muito conhecido, nós também vamos fazer igual. Não tem como, não existe isso. E o que acontece? Eles passaram vergonha, porque aquele endemoniado, ele ainda bateu neles. Olha só, gente, não adianta, não se sustenta por muito tempo. Não adianta, às vezes a gente bate no peito e acha que é isso, que pode fazer aquilo, mas se não estiver na presença de Deus, se não estiver com jejum e oração, não vai muito longe. Porque agora eu vou fazer isso, porque eu vou, às vezes vai só naquela coragem, né, naquele momento, do calor, da emoção, mas se não estiver alinhado com os planos de Deus, se não estiver ali debaixo da unção, da graça do Senhor, não vai muito longe. Então a gente sempre precisa estar na direção do Senhor, buscando, orando a Deus de todo o coração. E o que acontece? Além deles apanharem, ficou tão feio para eles que toda a cidade de Éfeso ficou sabendo daquele acontecido, e toda a cidade de Éfeso creu, né? Cada vez mais eles criam no poder de Jesus, e que não é para qualquer um só abrir a boca e dizer que faz, mas se Cristo não tiver na vida dele, as suas obras são vãs, né? Não dá nada certo, isso não vai se sustentar por muito tempo. A pessoa está se enganando a si própria, né? E como é bom a gente estar ali sendo fiéis a Deus, buscando a Deus de todo o coração. E é tão bom, às vezes, só não falar, a pessoa que está nos ouvindo, ela já sente uma paz. As nossas atitudes, né? Elas já nos identificam, as nossas atitudes corretas, elas já nos identificam como uma pessoa diferente, como uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus. Então tudo fala, né? Às vezes não precisa nem a gente abrir a boca para falar, só as nossas atitudes já revelam se nós somos ou não tementes a Deus, se buscamos a Deus de todo o coração ou não. Então, a nossa história vai terminar aqui em Éfeso. E vamos lá, o que a gente pode estar concluindo? Deixa eu só passar aqui o slide. Concluindo aqui a nossa história. Como está falando aqui do amigo Espírito Santo,
Eu fiz aqui um quebra-cabeça, claro, você vai estar recortando esse quebra-cabeça e vai estar montando para as crianças falarem para elas, né? Mas quem é o Espírito Santo? Claro que a gente já conversou várias vezes sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, que são 3 pessoas distintas, não são a mesma pessoa, são 3 pessoas distintas. Porém, são um único Deus. Então, às vezes, para a criança é um pouquinho confuso para a gente explicar isso. Mas a gente vai estar mostrando ali esse quebra-cabeça, né? Que são 3 pessoas distintas. Porém, as 3, elas se completam. E não tem como ali, se faltar uma peça do quebra-cabeça, o quebra-cabeça está completo? Não. Não tem como. Você pode até levar um quebra-cabeça da sua casa, que você tem em casa, vamos supor, e várias pecinhas, e mostra ali para as crianças. Crianças, aqui, ó, vou montar esse quebra-cabeça. Mas se faltar uma peça desse quebra-cabeça, ele vai ficar completo? Não, professora, não vai ficar completo. É a mesma coisa é a Trindade. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Se nós tirarmos o quebra-cabeça não vai se encaixar, porque os 3 são essenciais, os 3 se completam. E aqui a nossa história vai estar falando do nosso amigo Espírito Santo. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho, né? Que Jesus, que ele veio à terra, se sacrificou por nós, ele ressuscitou e ele falou que ele não ia nos deixar sozinho, mas que ele ia enviar alguém para estar conosco todos os dias. Era uma promessa. Jesus estava dizendo, eu não vou mais poder estar aqui nessa terra, porque eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar um que é o Espírito Santo. Ele é o Consolador e ele estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, olha só que promessa maravilhosa. E a gente vai ver isso na descida do Espírito Santo, lá em Atos, né? Lá Atos 2, lá a descida do Espírito Santo, que ele desceu e que se cumpriu o que Jesus falou. E esse amigo Espírito Santo é aquele que nos dá força, aquele que nos ajuda, que nos está conosco. Ele intercede pela nossa vida, ele está sempre ali, é o nosso consolador, como Jesus falou, né? Que quando a gente está triste, está angustiado, o que a gente faz, crianças? A gente vai orar. E o Espírito Santo, ele nos consola, o Espírito Santo, ele nos ajuda, é ele que intercede ao Pai por nós, é ele que está sempre nos ajudando, porque a Bíblia diz que ele tem ciúme da nossa vida. Então a gente vai estar dizendo aqui, mas o Espírito Santo é um passarinho, é uma pomba? Claro que tem os símbolos do Espírito Santo, né? Mas a gente vai dizer para as crianças, mas a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Vamos imaginar, né? Vários símbolos, né? Ele tem vários símbolos e a pomba é um símbolo dele, né? Sempre que a gente vai falar em Espírito Santo, a pessoa sempre associa a pomba, né? Mas é porque ela faz parte, é um símbolo do Espírito Santo. Então, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, né? Que está ao céu do Pai, que Jesus, ele subiu ao céu, ele foi preparar uma morada para mim, para você. E quem está conosco aqui na terra é o Espírito Santo. Quem está aqui no estúdio conosco é o Espírito Santo. Quem está aí na sua casa é o Espírito Santo. É ele que está todos os dias do nosso lado. Então aqui você vai estar mostrando as peças, claro, você vai destacar o seu quebra-cabeça, você vai estar mostrando, bota uma fitinha adesiva atrás e vai colando na sua parede. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que ele está conosco aqui na nossa sala de aula, ele está aqui conosco. E vamos lá. Eu fiz aqui também, olha só, algumas características do Espírito Santo, que eu achei tão bonitinha essa imagem. Eu achei, claro, essa aí foi a imagem de IA, e eu achei tão legal, professores, porque eu que consegui montar essa imagem. Eu só coloquei lá, eu quero um menino de camiseta vermelha, de bermuda azul e caminhando. Ai, gente, é tão legal. Essas tecnologias é tão legal, né? Eu quero um menino feliz também. E eu só digitei lá e eles aparecem várias opções ali, eu escolhi a que eu mais gostei. Então, olha que interessante, né? Essas tecnologias hoje. Então, por que eu botei ali o menino? Porque, olha só, ele tá caminhando na areia. E aqui tá os passos dele, só porque do lado também tem os outros passos, que pra gente vai simbolizar que os outros passos ali é o Espírito Santo. Porque aonde nós estamos, o Espírito Santo está conosco, ele não nos deixa sozinho 1 minuto, 1 segundo, ele não nos deixa. Então, ali, ó, só para fazer uma comparação, né? Que a criança está na praia, está caminhando, mas tem passos do lado dela, simbolizando que alguém está caminhando ao lado dela. E quem é?
é o Espírito Santo. Então, é só para a criança ter só uma comparação de que ela nunca está sozinha. Onde ela vai no mercado, o Espírito Santo vai junto. Ela vai para a escola, o Espírito Santo vai junto. Ela está em casa, o Espírito Santo está junto. Ela sempre, o Espírito Santo está com ela. Claro, né? A gente precisa acreditar e crer que Jesus ele morreu para nos salvar. Tem toda a gente tem que acreditar em Cristo, né? Para poder acreditar ali no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo estava na criação do mundo, desde Gênesis, lá já o Espírito Santo já atuava. O Espírito Santo é um amigo poderoso. Ele é um amigo pessoal que vive dentro dos nossos corações e que nos ama e nos consola. O Espírito Santo é um amigo presente e ativo que está em todo momento atuando em nossas vidas e através do Espírito Santo que temos comunhão com Deus. E assim podemos nos relacionar, conviver e conversar com Ele através desse querido amigo Espírito Santo, que o pessoal lá de Éfeso não conhecia. Então, olha só, que interessante, né? E vamos lá. Temos aí as dicas de atividades. Opa! Gente, eu fiz aqui um celular. Diz aqui o Brian que é um iPhone. Olha só, eu fiz aqui um celular que eu achei muito bacana. É ideia minha? Claro que não. Não é ideia minha. Mas a gente sempre copia, né, a ideia dos outros, o que é bom para se copiar. Então, eu peguei aqui e montei aqui o celular. Eu que também fiz todo, aqui que montei cada pecinha desse celular, que eu tô ficando muito inteligente no computador. E qual é a comparação aqui? Por que um celular Pro? Porque a gente vai trazer para as crianças. Eles vão dizer, mas eu não vejo o Espírito Santo. Eu tenho umas crianças que dizem, mas eu não vejo Jesus. Às vezes eu digo, crianças, o Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. Pro, eu não vejo. Quer ver os pequenininhos, que eu dou muito aula para os picurruchinhos? Gente, eu dou muita aula para os pequenininhos. E eles dizem assim, Pro, mas eu não vejo Jesus, eu não vejo Espírito Santo. A gente não vê, mas a gente pode sentir, a gente pode ouvi-lo falar com a gente. E aqui o celular, eu achei, quem teve essa ideia, eu achei muito criativo, gente. Eu achei muito inteligente da parte de quem criou essa ideia aqui do celular. É igual um celular, vamos lá. Vamos fazer uma comparação. A pessoa que está te ligando, você está falando com alguém no celular, às vezes com a mamãe, às vezes com o papai, com o coleguinha, com o tio, com a avó. Quem já falou com alguém no celular, através do celular? Todo mundo já falou com alguém através do celular. Então, mas na hora que você está falando ali com a pessoa, você está vendo a pessoa? A não ser que é uma chamada de vídeo, né? Mas vamos lá, uma chamada de voz. Você está vendo a pessoa ou você só está escutando a pessoa? Ou às vezes é só você que fala, a pessoa está escutando? Como é que é? Pro, eu só estou escutando a pessoa, a gente só está conversando. É a mesma coisa o Espírito Santo, a gente está conversando com ele. Só porque a gente não está vendo ele, mas a gente pode conversar com ele, assim como a gente usa o celular para falar com uma pessoa que a gente não está vendo. Mas como é que a gente sabe que ela está ali? Que a gente está ligando, nós estamos conversando. Com o Espírito Santo é a mesma coisa, nós não estamos vendo ele do nosso lado, mas a gente pode falar com ele e a gente também pode escutar ele falar com a gente. Eu já ouvi várias vezes o Espírito Santo conversar, chamar meu nome, conversar comigo, me chamar de filha. Eu já escutei várias vezes o Espírito Santo falar comigo. O Espírito Santo também pode falar com vocês. Nós podemos sentir a presença dele e isso é o que? É para quem busca Deus, para quem acredita, para quem tem fé. É assim como o celular, a gente não consegue, numa ligação de voz, a gente não consegue ver a pessoa, só ouvir, assim é a mesma coisa o Espírito Santo. Não precisa a gente ver para saber que ele está do nosso lado. E aqui, professores, esse celular vai abrir, olha só que bonitinho. Dentro aqui, ó, a criança vai ter que escrever uma conversa, tipo uma oração dela com o Espírito Santo. Olha que interessante, né? O que a gente queria falar para o Espírito Santo? A criança vai escrever aqui, para o Espírito Santo, eu queria, né? Eu quero te conhecer melhor, eu quero sentir a tua presença. Espírito Santo, também tu pode abençoar a minha família. O que a criança teria para conversar com o Espírito Santo? Se ela fosse escrever uma cartinha para ele, o que ela diria? Vamos conversar com o Espírito Santo através das nossas palavras escritas? Vamos lá? E aqui do lado ela vai fazer ela orando, conversando com o Espírito Santo. Pro, como é que você fez esse celular? Você vai receber uma impressão assim, ó. Eu só dobrei ao meio,
fechei e depois que eu cortei em volta para tirar o excesso do material, do papel. Olha que bonitinho que ficou. Bem simples, né, de fazer, ó. Não precisa nem colar a parte de dentro e fica bem legalzinho, uma ideia bem diferente. Nós também temos aí uma atividade. Essa atividade aqui, se você, às vezes você vai estar olhando aqui e não vai entender, mas por que esse traço? Que diz assim, ó, elabora um desenho que represente a história estudada, utilizando a linha como referência. Porque é através dessa linha aqui que a criança vai ter que criar um desenho relacionado com a história usando essa linha. O que ela queria? Ela vai usar a imaginação. Só que essa linha, no desenho dela em si, da história, essa linha vai ter que fazer parte, ela vai ter que incluir essa linha em alguma coisa. O que essa linha aqui pode ser? Sei lá, as ondas do mar, deixa a criança usar a imaginação dela para criar o desenho que faz parte da história. Vamos lá também. Temos aqui, ó, um reloginho que você pode estar recortando. A criança vai estar colorindo, depois com uma fitinha ela coloca no pulso e com uma fitinha embaixo, se você só coloca uma fitinha adesiva embaixo, que está dizendo assim, ó, o amigo Espírito Santo está comigo em todo o tempo. Será que é só ao meio-dia? Será que é só no período da manhã? Será que é só à noite? Não, ele está comigo em todo o tempo. Deixa eu passar aqui. Temos também uma dinâmica, e essa dinâmica que eu também acho muito legal, que como está falando ali do nosso versículo bíblico, que eu coloquei ali, o universo, eu também quis trazer a dinâmica nesse formato, né, de estrelas, que diz assim, Jesus pode realizar todas as coisas. Para nós, algumas situações podem parecer desafiadoras e outras até impossíveis. No entanto, para Jesus não há absolutamente nada que ele não possa fazer. Escreva nas estrelas aquilo que você mais deseja que Jesus realize em sua vida ou em sua família. Então, cada criança, aqui são 6 estrelas, mas daí você faz mais impressão. Cada criança vai ter que vir com a caneta, vai pensar, sabe aquele momentinho, crianças, o que vocês queriam que Jesus fizesse na vida de vocês? Quais são os seus pedidos de oração? E a sua criança vai estar escrevendo aqui. Depois que todas escreverem ali, o que mais que às vezes a gente vai até se surpreender com o que elas vão escrever. Você vai estar ali, né? Eu preciso disso, eu queria tanto aquilo, eu preciso daquilo e outro. Não peça bens materiais, né? Tipo, às vezes são coisas tão supérfluas, a não ser que realmente fosse uma necessidade. Faça a criança vir à memória dela o que realmente ela precisa. Qual é o desejo do coração dessa criança? Então, assim, ó, procura pegar isso da criança, né? Com que ela realmente venha se expressar através daquela frase o que realmente ela precisa diante de Deus. Aí, depois de todos escreverem ali, vocês façam uma oração todos juntos, pede para suas crianças dobrarem o joelhinho, aquele pedido ali, Deus conhece, Deus tem poder para abençoar, Deus tem poder para resolver, se for algum problema, Deus tem poder para resolver, Deus tem poder para dar, para realizar, para salvar, Deus tem poder. E nós vamos estar orando agora por esses pedidos de oração aqui que vocês colocaram, né? Por essas necessidades ou por esses desejos que vocês colocaram aqui, todos vão estar orando. Bote um hino bem abençoado ali e fiquem todos vocês de joelhinhos dobrados para buscar o Senhor naquele momento e convidem o Espírito Santo para participar desta oração. E eu sei que o Espírito Santo ele vai visitar nossas crianças, mas professor, se prepare para essa aula. Não vamos fazer lá igual os falsos missionários, né? Que a gente vai lá e fala e chega na hora a gente quer que caia fogo do céu e porém a gente nem se preparou para que isso aconteça, né? Então a gente tudo precisa ter preparação diante de Deus. E nós temos aqui a lembrancinha, que é uma caixinha muito legal que você pode estar botando ali as suas guloseimas dentro. Então, professores, essa foi mais uma aula, mas semana que vem nós estaremos aqui novamente, estarei aqui aguardando por vocês. Que Deus os abençoe muito! O ITEC,
Instituto Teológico de Educação Cristã tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.